Estou só iniciando aqui a nossa aula aqui, Rafaela. Muito bem, pessoal. Já estamos gravando a aula de revisão que precede a nossa prova de segunda-feira, dia 19 de abril. Estamos aqui. Aquele que falar agora será gravado. Então, vocês estão vendo aí esse slide aí, pessoal? É só me dar o ok. Não, Então, tá aí. aparecendo um senhor aí. E o slide, não? Não, tá aparecendo um senhor. Ah, é. Tá Tem que aqui. clicar duas vezes, não? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Houve uma falha técnica aqui. Tá aqui, peguei. E aí, tá aparecendo? Está aparecendo, Tá, sim, eu né? acho que tá, agora tá. Então tá aí. Importância da Bem, ciência pessoal, política. hoje começaremos a nossa aula aí, né? Se chegar alguém, vocês me dão um toque. Importância da ciência política e teoria geral do Estado para o direito. Bem, como nós falamos na primeira aula, a importância da ciência política é dar um embasamento social aos profissionais do direito, aos operadores do direito, como o advogado, o juiz, o promotor, o defensor público, para que eles saiam daquela formalidade jurídica, entendeu? Daquela coisa imediata, relativa à técnica jurídica, tá certo? Então, para que eles tenham o quê? Uma visão mais abrangente da sociedade. É isso que diz respeito aí do advogado, da importância dele estudar ciência política e teoria geral do Estado. Muito bem? Então, é o que nós vimos aqui, tá? Não precisa repetir aqui. Então, está aqui. Bem, vocês estão vendo aí o conceito de direito aí? O conceito de ciência jurídica? O conceito de Sim, ciência sim. política? Política, sim. Então, tá aí. O conceito tá aí. Importante esse conceito, se quiserem anotar. A ciência política, o que que é, pessoal? É a disciplina que se dedica aos estudos das instituições políticas e aos fenômenos políticos de um dado governo. A ciência política, pessoal, ela vai estudar as relações de poder do poder executivo e do poder legislativo. A ciência política vai estudar o quê? Os partidos políticos, aqui está escrito instituições políticas, os fenômenos políticos, as eleições, a conquista do poder, a conquista de mandatos. Então, todas essas variáveis que eu estou ressaltando aqui é objeto do estudo de ciência política. Então, está aí o conceito só para reiterar. Ciência política é a disciplina que se dedica aos estudos das instituições políticas e aos fenômenos políticos de um dado governo. Eu ampliei um pouco, né, esse conceito, eu adiantei um pouco a nossa matéria de propósito, mas é relevante vocês saberem o conceito de ciência política. Então, está aqui, né? Nós já falamos sobre essa parte aqui, quando eu refleti lá na frente, lá atrás, aliás. Bem, sistema de governo. Bem, eu falei o seguinte, né? A ciência política, ela estuda, né, as relações de poder, tá certo? Ela estuda, né, a relação do poder executivo, né? Que, na verdade, a ciência política, em ciência política, o sistema de governo, né, para a gente saber o que é efetivamente um sistema de governo, já que a gente fala em sistema de governo e o aluno fica assim, em dúvida sobre o que seja efetivamente o sistema de governo. Então, está aqui nessa transparência em ciência política, diz, o sistema de governo é o quê? É o modo pelo qual os poderes se relacionam, especialmente o executivo e o legislativo. Foi exatamente o que eu falei anteriormente, que a ciência política
ela estuda a relação de poder, né? Ela estuda o sistema de governo, que é a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, está aí, sistema de governo. Não podemos deixar de conhecer, de saber efetivamente o que é o sistema de governo. Então, vamos ver a próxima transparência. Então, está aqui, essa aqui, não precisamos olhar isso aqui, ok? Eu vou direto lá. Aqui a gente já viu também, eu já falei lá. Muito bem. Aqui, essa transparência, nesse slide aqui, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, né? A ciência política ela foi se modernizando, porque nós já podemos falar de Maquiavel, que foi um dos grandes cientistas políticos da humanidade, lá no século XV, XVI, né, quando ele escreveu a sua grande obra, O Príncipe de Maquiavel. Todavia, a política ela foi se ampliando, a ciência política foi se ampliando, foi se modernizando, né? E a ciência política, em tempos atuais, o cientista político, ele de certa forma, ele dá consultoria às grandes corporações, às grandes empresas, os sindicatos, as igrejas, para que o cientista político vai refletir a conjuntura política. Uma decisão do presidente da República, uma decisão do Congresso Nacional, aí vem o especialista em sistema de governo, que é o cientista político, e faz o quê? Edifica um cenário de possibilidades e de situações negativas que possam envolver aquela decisão. Muito bem? Então, é o que está dizendo aqui. O cientista político, ele, via de regra, ele dá consultoria às grandes empresas para que elas possam, né, entender a dinâmica do sistema de governo, a dinâmica da sociedade. É o que está falando aí. É a nossa interpretação. Aí te dá uma explicação mais didática, eu ampliei aqui com a nossa discussão. Então, está aqui. Bem, importante aqui a gente colocar esse cara de novo aí, Maquiavel, que define a ciência política para a gente. Olha só, né? Nós já sabemos, vocês estão fazendo aí o trabalho de vocês, né? E Maquiavel, ele dá esse conceito de ciência política e define a política como o quê? Como a arte de governar, de conquistar, manter e exercer o poder. Está aí. Essa é a definição de política segundo a visão de Maquiavel, o grande Nicolas Maquiavel. Tá certo? Política é a arte de governar, de conquistar, manter e exercer o poder. Está dado aí. Bem, aí far-se-á o seguinte, aí vamos fazer o seguinte, desde logo, né, se política é a arte de governar, de conquistar o poder, afinal de contas, o que é o poder? Bem, o poder que é um desejo do ser humano, adora um poder, não é verdade? Nós, como seres humanos, adoramos um poder de mandar, aquela coisa toda, né? Se empoderar das situações. Não é, Cíntia Loyola? Então, tá aí. Professor J. Maritain define o poder como que a força que se dispõe
e com a qual se pode o quê? Se pode obrigar a outrem a ouvir e a obedecer, né? Aí, Professor, desculpa interromper o senhor um minuto. Pois não, Felipe? É que o pessoal está lá no grupo querendo entrar aí, de repente o senhor não está visualizando os slides. Eu não estou vendo, não. Vamos lá. Beleza, Felipe. Obrigado pela sua gentileza aí. Já coloquei um para dentro. Acho que tem mais alguém? Aqui. Vê se tem mais e pede para eles entrarem, que eu já estou aqui aguardando aqui. Tá, vou falar aqui no grupo. Vai lá, por gentileza aí. A Cíntia Loyola, ela não gosta dessas expressões obrigar, obedecer, né, Cíntia? Então, o poder é aquela situação... Hannah Arendt. Sabia que você ia falar em Hannah Arendt. Já te provoquei de propósito, né? Aí, Maria José Bento. Aí, botei permitido todos. Beleza pura. Tá aí. Aí, opa, chegou todo mundo, rapaz? É demanda reprimida? Leônio, vou tomar gelada com você depois da aula. Hoje é a prévia da prova e tal. Alô? Agora, deixa para depois da prova. Alves, é homem que a gente com água na boca, sempre na sala de aula. Você tem que mudar esse perfil seu, que não tá bom, não. Ele é um perfil indutor. Segunda sem lei. Oi? Segunda sem lei. Eu estou levando o caminho, né? Vou mudar. Fica querendo aí, fica provocando, instigando a gente. Então, tá bom, pessoal, vamos lá? Então, deixa eu voltar aqui, já que o pessoal entrou aí. Maria José, olha, eu perguntei por você já aqui na sala hoje, hein? Você e Felipe chegaram semana passada e você já perguntei por você. Tá certo? Boa noite, Seja professor. Seja Então, bem-vindo. hoje eu tive dificuldade para entrar, viu? Mas não. Mas tá tranquilo. Então, pessoal, o pessoal que está chegando aí, nós estamos fazendo uma revisão devagarinho, tá? Eu já coloquei os exercícios lá no grupo que nós já fizemos. Vocês já fizeram esses exercícios, ok? É só para a gente bater uma bola no final da aula, tá? Mas vocês têm o gabarito, eu passo o gabarito no final da aula aí para vocês, né? Refazerem, aí vocês estarão fortalecidos para fazer a nossa V1 e vai dar tudo certo. Então, vamos voltar aqui à nossa aula aqui. Então, né? Embora seja aí do contrário entendimento da Cíntia Loyola, né? O poder, né? Segundo o mestre aqui, ele define o poder como que a força, né? Que se dispõe e com a qual se pode o quê? Obrigar, né? Obrigar é uma palavra pesada, obrigar a outrem, né? A ouvir e a obedecer. Então, é uma coisa pesada, né? Já Bourdieu, atendendo à origem e à finalidade do poder, ele define, né? Ele define como uma força, né? É uma força também. Ele fala como o mestre anterior, né? Mas ele fala que é uma força o seguinte: ela vem do bojo da sociedade. Ela é nascida da onde? Ela nasce da vontade social. Muito bem? E é destinada o quê? A conduzir o grupo. Esse grupo é o grupo social. O grupo na obtenção de quê? Na obtenção do bem comum. E capaz de quê? E capaz de impor aos seus membros do grupo, né, a atitude determinada. Então, Bourdieu, ele fala o seguinte, né, que o poder é a força nascida da vontade social, né, e é destinado a conduzir o grupo social a um bem comum. E qual é o bem comum? E qual é o bem comum que tem um grupo social? Bem, o bem comum que tem um grupo social é a satisfação, é o bem-estar, é a justiça social, tá certo? Que todos almejamos dentro de um contexto social, ok? Tá dado aí.
Então, eu tirei aqui a Constituição, aqui, o artigo 1º, né? Mas eu vou ler o artigo 1º, mas o que interessa para a gente é o parágrafo único desse artigo. Lá dos princípios fundamentais, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em que? Estado democrático de direito. E tem como... Professor, Oi. você pode voltar o slide rapidinho? Porque eu Sim. acho que eu não copiei essa parte. Eu vou tirar print rapidinho. Parei, deixa eu voltar aqui, parei. Então, enquanto Juliana copia, tá? Eu vou falando aqui. Não, eu Essa só aí? vou tirar. Essa parte aqui? Essa, Juliana? É sim, já tirei. Pode voltar, se o senhor quiser. Então, tá aí. Então, é o Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? Bem, pessoal, o Estado democrático de direito, né, é uma Constituição onde a lei está acima de tudo, né? Por isso que é um Estado democrático de direito, né? Com livre expressão, liberdade de ir e vir, muito bem. Mas o que interessa a gente, efetivamente, é esse parágrafo aqui, para a gente fazer uma associação com o conceito de poder anterior, que está relacionado, está caracterizado como uma vontade social. No parágrafo único da nossa Carta Maior, que vocês exaustivamente estudarão. Todo poder emana de quem? Emana do povo, ou seja, de uma vontade social, que o exerce por meio de quê? De representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, pessoal, aqui eu posso fazer, já podemos fazer uma comparação com a Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga, quando nós estudamos a questão da democracia, eu disse a vocês, olha, na Grécia Antiga, a democracia era exercida diretamente nas ágoras, né? E, no caso do Brasil, tá certo? É uma democracia indireta, segundo a nossa Constituição, onde o poder, pessoal, é exercido como? A gente exerce o poder, né? O povo exerce o poder através de quem? Através dos nossos legítimos representantes. Presidente da República, senadores, os deputados, os prefeitos e vereadores. Muito bem? Então, está aí só para a gente lembrar a vocês, para vocês fecharem um entendimento sobre o conceito de ciência política e sobre democracia também. Aí fazendo uma diferença entre a democracia direta e a democracia representativa, que é a nossa. Está aqui. Bem, aqui está o famoso Weber. Weber diz que poder para Weber, o que é, pessoal? Olha só, outra palavra que a nossa amiga Cíntia Loyola não gosta. Weber falava, olha, poder é a capacidade do Estado impor a sua vontade, muito bem? Mesmo em face da resistência do outro. É certamente o quê? A violência, a força, muito bem? Então, tá Weber dizendo aqui, tá certo? Que um minutinho só, pessoal. Alô? Eu estou dando aula aqui. Um abraço, eu ligo para você daqui a pouco. Um abração, tchau, tchau.
Desculpe, pessoal, que bateu o telefone aqui, tá? Eu vou voltar aqui a nossa transparência. Então, para Weber, o poder é a capacidade do Estado de impor a sua vontade, mesmo em face da resistência do outro. É certamente o quê? A violência, a força, né? Aí nós podemos aí jogar mais um ingrediente, mais um recheio no nosso pastel, tá certo? O Weber dizia o seguinte, né? O único ente que tem o monopólio da força é o Estado. Muito bem? Segundo Weber, o único ente que possui o monopólio da força é o Estado. Nenhum ente mais. Muito bem? É que aquela velha história, você é forte, companheiro, então você vai bater no Estado. Aí ninguém vai querer bater no Estado, né? Como na polícia, né? Então, a polícia, né, é uma força de segurança. A polícia, ela representa o Estado. Então, o Weber dizia, quem detém o monopólio da força no contexto social é o Estado. Muito bem? E ele usa aí essas palavras forte, violência, aquela coisa toda. Muito bem? Então, vamos guardar isso aí. Professor? Weber. Professor? Aí, oi, quem quer falar? Matheus? Oi? A definição, Diga, Deus. a definição dele está muito ligada à coercibilidade, né? Sim, sim. É uma coação. É uma coação. Beleza. Certo? É uma coação. Se você é macho, bate na polícia. Ninguém quer bater na polícia, quer? E mulher, a turma quer bater, não quer? E mulher, a turma bate, né? Mas na polícia ninguém bate. Você sabe por que não bate? Porque a polícia é o Estado. E o Estado, ele age o quê? Racionalmente. Ele, o quê? Ele segura e leva e acabou. Então, essa era a visão de Weber, tá certo? Muito bem? Então, não tem valente. Valente até o Estado chegar. O Estado chegou, o valente se acalma. Não é verdade? A gente está vendo um crime agora recente lá no Rio de Janeiro, com um vereador, uma mãe envolvendo, uma barbárie no século XXI. Lamentável, né? Mas o Estado chega e bota a ordem. Essa é a função do Estado. Então tá aí. Aí, pessoal, nós temos aí eu tenho que ressaltar aí que a Cíntia Loyola gosta dessa definição aí. O que é poder na concepção de Hannah Arendt? E, segundo a Hannah Arendt, o poder é legitimidade. É o quê? A capacidade de convencer. Muito bem? Então, eu peço a vocês a permissão de fazermos uma reflexão com o mundo real agora. Olha só, essa questão de fazer lockdown, as autoridades, elas fazem o quê? Um decreto-lei, um decreto. Um decreto é uma coisa autoritária, é de uma cultura autoritária. Tá certo? Não, eu vou fechar a cidade e acabou. É uma coisa complicada. Não seria mais interessante as nossas autoridades chamarem a sociedade civil organizada, os empresários, os sindicatos, as igrejas, as universidades e discutir, fazer o quê? Fazer um convencimento para todos fazermos um quê? Um lockdown. Não. No Brasil, a coisa é feita o quê? Vão baixar um decreto. Isso é cultura autoritária segundo a minha opinião. Eu acho muito mais interessante um convencimento, um diálogo para chegar a bom termo. Muito bem? É isso que está dado aí. Então, essa é a visão, essa é a discussão de Hannah Arendt, tá certo? Ela foge daquela linha de obrigar, de mandar, tá certo? De obedecer. Ela é mais sutil, ela é mais suave. Então, tá dado aí.
Então, tá aí. Bem, aí nós temos aqui, né, a questão do Michel Foucault. Eu vou passar mais rápido, tá? Porque o Michel Foucault vocês não precisam estudar, ok? Eu vou só passar porque nós temos alunos novos aí, tá certo? Então, pessoal, vocês que estão chegando agora, né? O Michel Foucault, ele faz uma discussão mais aprofundada sobre o poder, né? Fala sobre o biopoder, o poder disciplinar, tá certo? Então, tá aqui Michel Foucault, essa figura aí, esse filósofo francês, tá certo? Então, o que diz Foucault? Vou passar aqui para o poder soberano. A microfísica do poder. Ele fala sobre a microfísica do poder. O que é efetivamente a microfísica do poder? O Foucault diz, olha, o poder não está centralizado no Estado, não está centralizado no soberano. O poder está em todas as relações sociais. O poder está na periferia. Muito bem? Então, o Foucault subverte essa visão de que o poder é de cima para baixo. Ele acha que essa visão dele de que... Deixa eu abrir a sala aqui. Essa visão dele de que... essa visão dele de que o poder está centralizado numa força única. Não. Ele diz, olha, as relações de poder estão em todos os locais. Na universidade, o educador com o aluno, aluno em relação ao professor. Nas igrejas, né? A relação do pastor, do sacerdote com os seus fiéis. Estar também na relação entre homem e mulheres, entre o marido e mulher. Na visão de Foucault, toda relação é relação de poder. Toda relação você tem o quê? Um dominador e um dominado. Um dominador e um dominado. Então, na visão Foucaultiana, que Mateus adora, eu percebi que Mateus se identificou com Foucault, né? Ele dizia que as relações de poder estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, tá aí. Isso aí que é a microfísica do poder. Certo? E aqui o Foucault faz ele lança um conceito sobre o poder soberano, né? Ele diz o seguinte, o poder soberano é o poder daquele Estado centralizado, onde você tem o quê? Um rei que centraliza todos os poderes. É o Todo-Poderoso. É o representante de Deus na Terra. Muito bem? Ou seja, o poder soberano, o rei, ele possui o poder executivo, ele possui o poder legislativo, ele possui o poder judiciário. Ou seja, ele administra, ele faz as leis e ele mesmo julga. Olha só que poder. Então, esse é o poder soberano. E o exemplo que ele deu, Foucault, foi o Leviatã de Hobbes. O Leviatã é um monstro alado, né, que está aí contextualizado na Bíblia, tá certo? Uma demonstração de que o Estado é aquele monstro alado, né, aquele todo-poderoso, onde a sociedade, onde os súditos ficam subjugados a ele. Então, esse é o poder soberano, né? Segundo Foucault. Aí nós temos aí o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele está relacionado à disciplina, né? A forma de você educar o seu filho, a forma das universidades, de certa forma, né, moldarem o sistema de ensino, os quartéis disciplinarem os seus soldados,
as igrejas disciplinarem os seus fiéis. Então, segundo Foucault, o poder disciplinar, ele vai criando, ele vai domesticando, ele usa essa expressão forte, ele vai domesticando as pessoas e vai transformando o homem numa máquina. O cidadão vira o homem-máquina, o homem robotizado. Então, esse é o poder disciplinar através de uma ideologia onde as instituições vão moldando o comportamento das pessoas. É isso que dizia Foucault. Então, está aqui. Aí, a fabricação dos indivíduos máquinas, tá certo? Então, você vai, de tal forma, você vai disciplinando, você vai ajustando de tal forma o ser humano que você fabrica indivíduos máquinas, né? Robozinhos, né? Ninguém questiona nada, todo mundo aceita tudo, tá certo? Então, este era o poder disciplinar. E nós temos aí o biopoder, também, a biopolítica, né? O biopoder é uma ferramenta, é um instrumento onde o Estado vai cuidar das pessoas, das políticas públicas, como, por exemplo, a saúde, como, por exemplo, do controle da natalidade. Por exemplo, nós estamos vendo agora, né, os governos, né, ele fazendo o quê? O biopoder, esse controle vacinal, né, a compra de vacina, obrigando, né, olha só, olha a minha expressão, obrigando, né, impondo as pessoas a se vacinarem. Tá? Então, essa é o Estado-força. Né? Então, o biopoder é esse controle vacinal. Né? O biopoder é a política do Estado para se salvar vidas. Né? É a política do Estado que mexe com a vida do ser humano. São as políticas públicas na área da saúde. Muito bem? Então, isso chama-se de biopoder, ou biopolítica, né? Bio é vida, né? Então, tá aí. Tá aqui, né? Eu vou passar isso aqui, o objeto de estudo da ciência, eu não vou pedir, certo? Então, como nós falamos, né? A aula hoje é mais objetiva, porque a nossa prova é semana que vem, e nós temos muita matéria, e foi dada uma quantidade muito grande de matéria aí, tá certo? Aqui, não podemos metros, vamos passar aqui. Bem, aqui nós temos aí o histórico da ciência política, ok? Aí nós temos aí, vai cair uma questão sobre a Grécia, tá certo? Então, o que nós vamos depreender daí desse período relevante? Foi aí que iniciou a política, na polis, política de polis, da cidade. O que eram a polis? Eram as cidades-estados na Grécia. Muito bem? Então, está aí um primeiro aspecto a ser destacado quando analisamos a política em perspectiva histórica, é que ela o quê? É resultado de um longo processo, durante o qual ela se firmou como uma atividade na vida social dos homens. Muito bem? Está aí. Então, diz aqui, qualquer manual de ciência política, quando vai tratar da história das ideias e das instituições, não esqueçam isso, pessoal. Deve o quê? Deve iniciar pela Grécia. Muito bem? Na Grécia que houve o fermento, a fomentação da política na polis. A polis é cidade, vocês verão aqui agora, né? Aqui, a polis. O que é a polis? A polis são as cidades gregas, né? As cidades-estado. Então, na Grécia Antiga, a política era exercida de forma
direta à democracia nas ágoras. As pessoas, os cidadãos que não eram, os cidadãos eram a minoria. Os cidadãos eram aqueles que poderiam votar. Porque na Grécia, a imensa maioria não podia votar. Porque as mulheres não votavam, né? E os escravos também não votavam. Somente aqueles que eram cidadãos. E o que você fazia? Qual o atributo que você deveria ter para ser um cidadão? Claro, pessoal, é de longe isso. O dinheiro. Você ser um poderoso, você ter dinheiro, você virava cidadão na Grécia Antiga, muito bem? Então, esse fato de você ter riquezas lhe dava a possibilidade de interferir no poder, de interferir no destino da polis. Muito bem? Então, né, cidadãos eram aqueles que tinham um poder econômico expressivo, tá certo? Que era a minoria que votava. Então, anotem isso aí. Na Grécia, somente a minoria votava. Eram considerados os cidadãos. E os cidadãos eram aquelas pessoas que tinham uma posição privilegiada do ponto de vista econômico. E a discussão era feita nas ágoras. Era uma democracia direta. Muito bem? Em praça pública. Ágoras são praças públicas, tá? Bem, no contexto da Pérsia e do Egito, a diferença do contexto da Grécia e da Pérsia e do Egito, pessoal, nós temos aí o seguinte, né? Professor, Oi. boa noite. Depois teria como o senhor repetir sobre a Grécia para mim, por favor? Se não... Sobre o quê, Gelson? Sobre a Grécia. Sim, sim. Bem, a Grécia, tá? Obrigada. A política era exercida onde? Nas ágoras públicas, tá? Naqueles espaços públicos. E era ali que os cidadãos exerciam os seus direitos. Direito de alternar o poder, escolher os seus representantes. Muito bem? Interferir no destino da polis. A polis eram as cidades-estados. Ok? Então, para ser cidadão, você deveria ser o quê? Ter posses, ter riquezas. Aí, você sendo rica, você poderia opinar no destino da política da sua cidade. Somente a minoria era cidadão na Grécia Antiga, porque a imensa maioria, como as mulheres, os escravos, não eram cidadãos. Portanto, não tinham direito de votar, não tinham o direito de defender as suas ideias nas praças públicas ou nas ágoras, que é a mesma coisa que praça pública. Muito bem? Então, isso é relevante no contexto da Grécia Antiga. Ok, Gelson? Então, está aqui. Aí, nós temos aqui a diferenciação, né, da política na Grécia e no Egito e na Pérsia. Muito bem. A diferença era o seguinte: na Grécia Antiga, a política era feita de forma democrática. No Egito, ela era feita de forma autocrática. Você tinha um ditador, você tinha um soberano, como dizia o Foucault lá, um poder soberano, né? Então, essa era a diferença da Pérsia e do Egito, né? Está aí, eu estou colocando aqui essa transparência aqui para a gente ver aqui. Um minutinho só, por gentileza. Então, está aí, o poder era exercido de forma autocraticamente, né? Então, está aí, autocraticamente, né? Você tem aí
O poder era verticalizado. As relações de poder eram verticalizadas, era de cima para baixo. Muito bem? Então, essa era a diferença. Na Grécia Antiga, você tinha a democracia direta, as pessoas defendiam os seus direitos. No Egito e na Grécia Antiga, você tinha o quê? Você tinha uma autocracia e não uma democracia. Tá bom? Democracia, demo vem de povo. Cracia é governo, né? Governo do povo. A democracia, né? Autocracia, você tinha um soberano no poder, um ditador, um autoritário, né? Tá dado aí. Então, professor, aqui a autocracia, no caso aqui, é da Grécia e na Pérsia, é isso? Exatamente. Na Grécia não, no Egito Egito e na Pérsia. e na Pérsia. Autocracia, né? Você tinha um ditador no poder. Na Grécia, a democracia era um poder do povo, né? Um poder um poder da maioria, entre aspas, né? Porque lá, muitos falam a democracia na Grécia. Não, mas a democracia lá, somente a minoria tinha o direito de votar, entendeu? Porque você tinha o cidadão, era aquele que tinha o privilégio de ser rico, de ter riquezas, muito bem? Você tendo riquezas, as suas posses, você tinha o atributo, né, o direito de interferir no poder, escolher o seu representante, né, interferir no destino político da sua cidade, muito bem? Então, essa era aí a diferença, ok? Bem, dois pensadores importantes, o Platão e Aristóteles, né? De Platão, o que eu vou querer aqui de vocês? Olha só, importante em Platão aqui. Eu vou querer, em Platão, que vocês, né, saibam o seguinte, que Platão, ele fazia a defesa de uma monarquia intelectual. O Platão dizia que o governante tinha que ser o quê? Um filósofo, uma pessoa iluminada, uma pessoa que não tinha, na concepção de Platão, tá? O iluminado era aquele ser que tinha o conhecimento. E o Platão não aceitava a democracia, porque a democracia era o governo do povo. E Platão achava que o povo vivia na ignorância ali, e somente os filósofos que tinham o poder de exercer o poder, de fazer política. Então, importante, o Platão fazia a defesa de uma monarquia intelectual. Então, ele defendia o quê? A gestão de um rei. Muito bem? Um rei sábio, né? Tá certo? Um filósofo. Ele o quê? Repelia, ele rechaçava a democracia. Então, é isso que vocês vão depreender e guardar aí de Platão. Aí. O mito da caverna, eu não coloquei nada. Hoje vai. Vamos lá. Agora, visão de Aristóteles. Aristóteles está aí. Bem, importante a gente entender aqui. Aristóteles, o homem, por natureza, é um animal político. Nós, pessoal, não podemos negar a política jamais. Tá certo? A política está no homem. A política é o homem.
todo momento nós estamos fazendo política, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na aula, seja na universidade, na igreja. Por quê? O homem tem a natureza política, tá certo? E aí tem uma frase célebre de Platão. Então, de Platão não, de Aristóteles. Então, tá aí. Nós veremos o seguinte, né? O que nós vamos guardar aqui de Aristóteles, tá? Eu quero essa parte aqui, né? Eu quero essa parte, os regimes de governo. Os regimes de governo. Então, Aristóteles fazia a defesa desses regimes de governo. Aqui você tem, nessa primeira coluna, você tem a quantidade de pessoas ocupando, exercendo o poder. Então, quando você tem uma monarquia, um rei, você tem apenas um indivíduo exercendo o poder. E Aristóteles dizia, olha, a monarquia, eu considero ela ela é boa, porque o Aristóteles, como o Platão também, eles faziam o quê? A defesa de um monarca, né? A defesa de um poder, de um governo de sábios. Então, por isso que o Aristóteles e o Platão eram simpáticos ao regime de governo, à monarquia. Então, a monarquia era considerado um bom regime de governo. Na visão de Aristóteles, a monarquia poderia o quê? Descambar numa tirania. Ele diz, olha, a tirania é um regime de governo ruim, porque você tem no poder o quê? Um tirano, um déspota, né? Aquele que não respeita a lei. Ele diz, a lei sou eu, né? Um todo-poderoso. Então, na visão aristotélica, né? A tirania era considerado ruim, negativo, vamos colocar assim. De poucos, um governo de poucos. Um governo de poucos, o Aristóteles, ele falava sobre aristocracia, e ele considerava a aristocracia também como um bom regime de governo, de poucas pessoas exercendo, né, o poder. E ele condenava a oligarquia. A oligarquia é um grupo de pessoas, de famílias que se alternam no poder, tá certo? Nós vemos isso com muita constância, as famílias ocuparem os poderes, se alternarem no poder. A gente chama essa oligarquia que não sai do poder, não é verdade? A gente tem na nossa cidade, outros estados, né, as oligarquias mandando. Então, segundo a visão aristotélica, a oligarquia era um regime de governo ruim, na concepção dele. Ok? Agora, você tinha também um regime de governo exercido por muitas pessoas. Muitos. Está aqui. Nós temos a república, res pública, coisa pública, tá certo? A república, ele considerava um regime de governo bom, muito bem, e a democracia, o Aristóteles condenava. Ele não era simpático à democracia, ele não era simpático ao governo do povo, muito bem? Então, essa era a visão de Aristóteles. Assim como o Platão, né, eles condenavam, eles rechaçavam a democracia. Então, isso aí é importante vocês guardarem esse quadrinho aí. Tá certo? Então, tá aqui. Mais uma aqui, só para a gente fechar essa parte aqui. O Aristóteles, uma observação
relevante. Aristóteles dizia que dos bons regimes de governo, eu vou voltar lá atrás só para a gente verificar, dos bons regimes de governo, o melhor era o quê? Era a monarquia. Muito bem? E dos piores regimes, o melhor era a democracia. O que ele queria dizer aqui? Vou voltar a outra transparência, a outro slide, está aqui. Então, o que dizia Aristóteles lá naquela observação? Dos bons regimes do governo, né, o melhor era a monarquia. Anote aí, na visão de Aristóteles. Tá? E dos piores regimes de governo, muito bem, pessoal, nós temos a democracia é o melhor dos piores, tá? E a monarquia é o melhor dos melhores. É isso que Aristóteles queria dizer nessa observação que eu li para os senhores. Tá aí. Muito bem. Bem, a política na Roma Antiga, o que vocês vão guardar aqui? Está aqui. Está nessa transparência aqui. Tá? Que a atividade política na Roma Antiga, né? Na Roma Antiga dos imperadores, do Marco Aurélio, do Calígula, o imperador louco. Dizia a respeito o que a política lá? Dizia a autoridade do governante e o direito e os deveres dos governados. Estava o que? Seria efetuado por meio do direito, por meio da lei. Que direito era esse? Era o direito romano. É o direito romano que vocês vão estudá-lo na história do direito, nessa disciplina específica. Muito bem? E o que dizia o direito romano? Direito romano podemos ressaltar o seguinte, que não há interferência do Estado na propriedade privada, nos interesses do patrício. Não podia o quê? Não podia ocorrer a ingerência do público no particular. E quem eram os patrícios? Eram os cidadãos que compunham o quê? Que constituíam a aristocracia na Roma Antiga. E o que é aristocracia? Que nós vimos lá em Aristóteles, é um governo de poucos, dos privilegiados. Muito bem? Os aristocratas. Tá certo? Então, tá aqui. Professor, Oi. eu não entendi muito bem. O senhor pode me explicar de novo? Sobre o quê? Roma? Esse direito de Roma Muito bem. Luciano do Cívico chegando aí. Bem, na Roma antiga, tá? O poder era exercido por quem? Você tinha os imperadores, você tinha o Marco Aurélio, você tinha o Calígula, o imperador todo-poderoso, o imperador louco, né? E você tinha o seguinte, o poder na Roma Antiga era exercido através do direito romano. O direito romano, ele defendia a não interferência do Estado no âmbito do particular, na vida das pessoas. Não poderia haver ingerência onde? Na propriedade privada. Então, no direito romano, você tem essa peculiaridade, essa filigrana, vamos colocar assim, tá? Da não interferência do público na propriedade privada. Professor, Na propriedade... Oi. os romanos seguiam a cartilha de Maquiavel direitinho, hein? Romano? É perigoso. Os romanos eram danados. Tem uns imperadores malucos mesmo, como esse Calígula aí. Esse Calígula é um... Depois você pega a história dele para você ver. Que loucura.
Então tá aqui. Entendeu aí? É o que está Sim, dado aqui. entendi, Olha professor, só. obrigada. Olha só. Então, Eu vou ler para professor, você tipo aqui. assim, o povo não podia interferir nas coisas que a monarquia determinasse, era isso? Como é que é o negócio? O povo não Repete. poderia interferir nas coisas que a monarquia determinava, não tomava lei, não aceitava, não fazia leis, só a Bem, monarquia que a agia. monarquia é o governo de um soberano, né? Você tem um poder soberano, né? Um todo-poderoso. E o povo era um súdito, né? O povo tinha que obedecer cegamente. Tá Entendi. certo? A democracia, como na Grécia Antiga, né? Havia a defesa dos direitos, né? A democracia é um governo do povo, né? Ok? Então, essa é a diferença, tá certo? A democracia, você tinha um indivíduo no poder, mas era uma coisa mais light, vamos colocar assim, ok? Usar esse termo. Então, está aqui. Aí nós temos aí a política média, né? Eu vou passar rápido, porque não pegou essa parte, não deu para a gente colocar nenhuma questão sobre essa parte aí, né? O que caracterizava a política na Idade Média, né, era a interferência, né? Era a interferência da igreja, né? Era assim, era a associação do poder político com o poder religioso, né? Então, você tinha uma forte influência da igreja nos negócios do Estado, né? Então, essa era a característica marcante, tá certo, da Idade Média. Então, você tinha uma duplicidade do poder, sendo que o poder político exercido o quê? Exercido pela nobreza, né? Os nobres, e o civil exercido por quem? Pelo clero religioso, os papas da época, né? Então, o que está dado aí. Aqui você tem os filósofos da igreja, que vamos passar aqui, né? Bem, aí nós temos aqui, para a gente chegar no Maquiavel, que vai ter uma questão, que tem uma questão sobre Maquiavel, né? Maquiavel está aí, né? Uma figura do Renascimento. O Renascimento é um período após a Idade Média, que foi um período obscuro, né? Então, o Renascimento foi uma fase de muita fertilidade, de muita fecundidade intelectual. Muito bem? Aí você teve Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, você teve Nicolau Maquiavel também como um grande ícone, como um referencial da política, onde ele escreveu a sua obra, O Príncipe de Maquiavel, como nós vamos discutir agora. E Maquiavel, como nós já colocamos, né, ele tinha uma rusga com a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica o perseguiu, né? Havia essa dissonância entre eles. Muito bem? Então, surge no Renascimento um Maquiavel juntamente com esses pensadores, né, que a gente citou aqui agora, né? Então tá aí, essa fera aí é Maquiavel, tá? Que vocês estão fazendo o trabalho dele, um grande cientista político, né, que viveu de 1469 a 1527, né? Tá aí Maquiavel que defendia a sua teoria, a sua visão, porque ele era um homem do realismo político, ele era um homem que escreveu a teoria, O Príncipe de Maquiavel, exercendo o poder, porque ele era um diplomata, ele foi secretário de Leôncio de Médici. Médici era uma poderosa família de Florença, na Itália. Famílias de banqueiros, né, de muitas posses. Então, Maquiavel tinha uma
boa ligação com essa família. Então, ele pôde escrever um manual de poder. Então, Maquiavel diz, olha, existe a ética política e a ética cristã. Bem, a ética cristã, segundo Maquiavel, a ética cristã, ela visa o quê? Visa salvar a alma do indivíduo, né? Nós temos que ser bom com o objetivo de chegar ao céu. Muito bem? Então, essa é a ética cristã, tá certo? Mas Maquiavel diz, olha, a ética política, ela não tem nada de salvar a alma, não. A ética política, ela tem que salvar a cidade, ela tem que salvar a população, ela tem que se preocupar com as ações políticas. E o homem, se o príncipe, o governante tiver que ser mau, com o objetivo de fazer o bem comum, ele deve ser mau. Então, aqui, ele está contrariando o quê? A ética cristã. Muito bem, que a ética cristã, ela diz que nós temos que ser sempre o que é bom, porque se nós formos o ruim, nós seremos condenados ao inferno. Muito bem? O que, né, na política, o Maquiavel fazia essa dissociação. Tá certo? Então, esse diagrama está feito aí para que vocês analisem isso aí, veja a diferença, né, da ética cristã e da ética política. Então, está aqui. Vamos aqui. Bem, então, eu separei algumas frases aqui, né, que Maquiavel falava no sentido do exercício do poder, tá certo? Então, o príncipe, segundo Maquiavel, no seu manual, né, ele dizia, olha, de certa forma, se o príncipe, se o governante formal, né, uma crueldade bem usada, com o objetivo, né, de fazer o bem comum, visando, né, o bem da população, isso aí não tem mal nenhum, segundo a ética de Maquiavel, né? E foi atribuída a ele, né, uma frase: os fins justificam os meios, né, por conta de um fato que houve com o Médici, não, o Borgia, o César Borgia. César Borgia, ele dividiu o homem ao meio, mas com essa atitude ele evitou uma guerra. Então, vocês vejam o seguinte, ele sacrificou um homem com o objetivo de evitar o quê? Um número maior de mortes. Muito bem? Aí, muitos autores aí falam, porque Maquiavel fazia o seguinte, né? Os fins justificam os meios. Não, essa frase não foi de Maquiavel. Como nós falamos semana passada, essa frase foi dos jesuítas, foi da Companhia de Jesus. Os jesuítas que falaram essa frase, mas a turma jogava na conta de Maquiavel. Muito bem? E dizia Maquiavel, olha só, de vez em quando, o governante ele pode usar máscara, né? Ele pode ser simulado e dissimulado. Isso aí não vai ter nenhuma implicação negativa, muito bem? Se ele está visando o bem comum, o bem da população, uma mentirinha de vez em quando, né? Não faz mal para ninguém, um sofisma, né? Então, isso aí está no manual político de Maquiavel. E ser amado e ser temido. Maquiavel, olha, o ideal é os dois, é ser amado e temido. Todavia, se eu não puder ser amado e temido, é melhor que o príncipe seja o quê, pessoal? Seja temido. Você sabe por quê? Porque no poder
se você tiver aquela relação afetiva com um assessor seu, né, um conhecido, esse assessor pode, de certa forma, colocar sob ameaça o seu cargo. Ele pode colocar, de certa forma, né, ele pode derrubar você do poder. Então, Maquiavel diz, olha, o príncipe, o governante, ele tem que ser o quê? Tem que ser temido, para ele ser respeitado. Muito bem? O tempo e as boas ações. Aí Maquiavel falou, olha só, se você tiver que tomar uma ação ruim, se você tiver que dar um remédio amargo à população, que você dê logo de vez. Você dê logo de vez. Agora, a boa ação, você vai dando devagarinho, porque aí o povo lembra sempre de você. E o povo, ele tem o costume de esquecer as coisas ruins que o governante faz com ele. Muito bem? Então, na visão de Maquiavel, você poderia, sim, na hora que você tiver que dar um remédio ruim, um remédio amargo à população, você dá de uma vez só, porque ele vai esquecer da maldade que você fez com ele. Muito bem? Tá? E a boa ação você dá todo dia, se puder. E o príncipe no poder, ele devia ter a virtude e a fortuna, a deusa da fortuna, a deusa romana da fortuna. A virtude seria efetivamente a capacidade, a sua eficácia de você conduzir o poder, de você gerir, administrar. E a fortuna, a deusa romana da fortuna, ela está relacionada à sorte. Todo governante deve ter sorte, sim, ele deve ter sorte. Se ele não tiver sorte, ele não vai ser um bom político, vamos colocar assim, né? E eu usava aí dois bichinhos interessantes, a raposa e o leão. O governante ele deveria ser como a raposa, né? Astuto, esperto, né? Inteligente, e bravo como o leão, para ser temido, né? Porque de vez em quando o príncipe ele precisa, né, de certa forma, bater sobre a mesa, né? Ser um leão, rugir, tal, entendeu? Porque aí você espanta aí a população, você faz com que a população respeite mais você. Então, essa era o quê? Essa era a ciência política de Maquiavel. Muito bem? Este é o manual político de Maquiavel, que está vivo, pessoal. Olha como que a coisa é interessante. Ele escreveu esse livro lá no século XVI, e nós estamos no século XXI, e nós estamos falando desse camarada. Esse cara só pode ser gênio, não é verdade? Inclusive, como eu falei semana passada, em todos os cursos de ciência política, pelo mundo afora, obrigatoriamente você tem que ler Maquiavel, senão você não tem uma boa entrada na ciência política. Muito bem? Tá certo? Tá dado aí. Pronto aí. Esses comentários do príncipe a gente não precisa fazer, porque é o que nós comentamos aí, né? Importante aqui, eu falei anteriormente, né, é que o príncipe, né, ele construiu a teoria política dele em cima da realidade. Em cima de quê? Do pragmatismo da política. Então é um livro que realmente ele tem uma robustez muito grande, né? Ele foi escrito, né, na observação do mundo real ali, né, daquelas relações de poder em Florença, né? Porque a Itália era um reino dividido, né? Então a ideia era unificar a Itália como ela é hoje, né? Então está dado aí. Vou passar aqui. Bem,
sociedade-estado. Sociedade-estado, a gente viu semana passada, né? Foi o que nós vimos aí. Está aí, né? A sociedade-estado, nós temos na prova uma questão sobre Estado. Então, está aí, né, a colocação que o homem, né, ele sempre viveu em sociedade, né? A primeira sociedade que ele viveu foi a família, né? Então, é o que está sendo dado aqui, né? É o que está aqui. A primeira sociedade, né, foi a família, e depois o homem, né, a gente foi verificando na sociedade várias microsociedades, né? A primeira foi a família, depois surge, né, a sociedade de natureza religiosa, as igrejas, a sociedade de natureza educacional, as escolas, as universidades, né? Onde o homem entra com o objetivo de se relacionar, como vocês estão aqui agora, né? A despeito de ser uma aula remota, mas a gente está interagindo aqui, tá certo? E depois de adulto, né, o homem vai buscar outras organizações, as empresas, isso tudo são microsociedades. Microsociedade. Todavia, existe o quê? Existe, né, uma sociedade maior. Então, eu vou ver aqui, antes da gente falar sobre essa sociedade maior, que é o Estado, né, a gente vai ler aqui o conceito científico de sociedade. Na acepção científica do termo, sociedade é o quê, pessoal? É uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para o quê? Para alcançar uma finalidade comum. E qual é essa finalidade comum que nós discutimos lá atrás? Finalidade comum é o bem da sociedade, é o bem-estar, é a justiça social. Então, o homem, pela sua natureza, ele está sempre se juntando, se aglutinando, se abraçando, né? O homem é um ser que vive sempre em sociedade. Isso é uma necessidade nossa. Então, está aí a definição, o conceito científico de sociedade. Então, está aí. Aí nós temos, de certa forma, né, depois que nós vimos essas microsociedades, a gente tem o que aí? Além dessas sociedades, né, há uma sociedade mais vasta do que a família, menos extensa do que as diversas igrejas e a humanidade, mas tendo o quê? Mas tendo sobre as outras proeminências, né? Estando acima, né? Que decorre de quê? Decorre da obrigatoriedade dos laços com que o quê? Com que envolve o indivíduo. É a sociedade política. E o que é a sociedade política? É o Estado. Então, o Estado é uma sociedade política. É uma sociedade que ela reúne todas as sociedades, as famílias, as empresas, as organizações, as igrejas e a escola, né? E o Estado, de certa forma, ele está acima dessas microsociedades. Muito bem? Então, a definição é que o Estado é uma sociedade política. Não está dado aí. Só para a gente ver aqui um conceito rápido, né? O Estado, portanto, o quê? É uma sociedade, pois se constitui essencialmente de um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para o quê? Para realizar um objetivo comum. Então, está dado aí, né? Repetindo apenas. Aqui,
Nós temos aqui a evolução do Estado teocrático da Idade Média, tal. Isso aí não vai, eu não vou pedir lá, não vai cair, não, ok? Bem. Agora, importante, elementos da formação do Estado. Então, eu botei esse globo aqui, esse globo, com o objetivo de vocês verificarem que existem vários estados aqui, tá? Vários estados soberanos, tá certo? E nós vamos ver quando que existe Estado, como que se constitui o Estado, de que se precisa para constituir o Estado. Muito bem? Bem, pessoal, para você ter um Estado, eu preciso desses 3 elementos aí. A população, um território e um governo soberano. Se eu não tiver um desses elementos, eu não posso considerar um Estado. Até semana passada, eu acho que foi a Maria Cecília, né? Nós falamos sobre a Palestina, que briga até hoje para ter o quê? O seu território reconhecido, porque existe o quê? Existe um povo, né? Mas falta lá um território, porque o Estado de Israel não quer reconhecer esse território. E por que não quer? Porque lá, pessoal, há uma discussão muito forte com a religião, né? Ali é uma área de muita fecundidade religiosa. E aonde está os palestinos é a famosa o quê? É a famosa Terra Santa, muito bem? Ali onde Jesus andou, aquela coisa. Então, há essa discussão lá, há essa guerra doida, e por conta disso, não pode se considerar ainda um Estado palestino, porque falta um desses elementos, o território. Muito bem? Então, importante para a gente saber, só há Estado no momento que eu tenho um povo, um território e um poder, uma soberania, um governo. Muito bem? Está aí. Anota isso aí. Bem, aí nós temos a definição de povo, ok? Não é preciso a gente saber isso aí, eu não vai querer. É importante vocês saberem, obviamente, né? Não estou dando aí por acaso, né? Mas a aula de hoje é mais, né, aplicada, né, à nossa prova, né? Mais dirigida, vamos colocar assim, né? Então, se vocês olhem a definição do povo, é a população do Estado, considerada pelo aspecto puramente jurídico, é um grupo humano encarado na sua integração numa ordem estatal determinada. Então, é o que está dado aí, né? Temos aí o povo, né? Temos aí, né, a diferença de população, né? A palavra povo, os cidadãos, ok? O que é cidadania, né? Um conjunto de direitos e deveres exercidos por indivíduo, aquela coisa toda, né? O que é nação? Importante esse conceito, o que é nação, entendeu? E território também. Então, vocês guardem, por favor, nesse contexto aí, o que é nação e o que é território, tá? Então, está aqui. A nação é uma entidade moral, né? É algo que está além, é um sentimento muito profundo, indescritível, né? Uma nação, ela está unida pelos laços sentimentais. Aí nós falamos aí na nação rubro-negra, é outro time, né? Eu estou citando o Flamengo porque é meu time e fomos campeões ontem. Então, é uma nação. O que une, né, a nação? São sentimentos, amores, né, afetos, né? Então, é isso que eu quero que vocês saibam aqui. Só uma colocação aqui do
professor Mancini, Renan dizia, nação é uma alma, um princípio espiritual, tá certo? E o professor Mancini dizia o seguinte, né? Nação é uma sociedade natural de homens na qual a unidade territorial de origem, de costume, de língua e comunhão de vida criar o quê? A consciência social. Tudo bem? Nacionalidade, eu não vou pedir, vamos deixar para V2, ok? Patriotismo também não, a gente olha depois, para a gente fazer os exercícios agora, né? A pátria também não, no dizer de Rui Barbosa, né? O que é pátria, só para a gente matar aqui. De pátria deu Rui Barbosa uma definição que, com justiça, a identifica a nação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. A pátria é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos, o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Então, eu vou pegar aqui só a definição de território, para a gente matar aqui. Está aqui. O que é o território, pessoal? O território, tá? É o quê? É o lugar onde há o quê? Onde há aplicação do ordenamento jurídico, é a base física em que está fixado o elemento humano. O que é esse ordenamento jurídico? Pessoal, né? O ordenamento jurídico é o conjunto de leis que rege um determinado país. É o seu arcabouço jurídico, é a sua estrutura. O território, então, é onde o quê? É onde se aplica esse arcabouço jurídico, é onde se aplica esta lei, é onde se aplica a Constituição. Muito bem? É nele que o governo pode o quê? O pessoal pode exercer a sua organização. Deixa eu botar aqui. É nele, é no território, tá? Que o governo pode o quê? Exercer a sua organização e validar o quê? As suas leis, as suas normas jurídicas. O território, pessoal, ele constitui o quê? Do solo, subsolo, e o que mais? Águas territoriais, ilhas, rios, lagos, os portos, mar e espaço aéreo. Então, está aí. O território é todos esses elementos que está dado aí. Muito bem? Então, a gente vai encerrar aqui a nossa revisão, né? E eu coloquei lá para a gente coloquei no nosso grupo, né? Os exercícios para a gente fazer agora aí, para a gente fazer uma discussão aí, tá? E eu coloco o gabarito lá para vocês, entendeu? Vocês querem fazer agora os exercícios e a gente fazer uma nova discussão a despeito de vocês já terem Professor, feito esse exercício? Oi. faltou corrigir Fala, o Zé. conceito do Estado e as duas perguntinhas que o senhor colocou na aula passada. É o quê? Faltou corrigir o exercício de conceito de Estado e as duas perguntinhas que o senhor colocou na aula passada. Então, o conceito Professor? de Estado... Oi. Oi. Deixa eu perguntar aqui. Eu fiquei confusa agora nesse finalzinho. Você deu o que é território, né? O que é a nação, Território. o que é a pátria, né? E esse negócio aqui, Renan dizia que a nação é uma alma. Esse também vai cair? Veja bem, Ou essa colocação é apenas uma ilustração para que você
consolide o conceito de nação. É apenas uma ilustração, a colocação de um professor, entendeu? O que você tem que assimilar é o conceito de nação, ok? Não o que Renan falou, isso não vai pedir, entendeu? É só para dar um verniz, uma corzinha na nossa aula, no conceito de nação, ok? Tá certo? Então tá. Então, Maria Cecília... o exemplo mesmo que o senhor deu sobre Renan, né? Então, Maria Cecília, você quer saber o conceito de Estado? Um pouquinho só aqui. Não, professor, não. Foi porque faltou o exercício. Ficou para o senhor corrigir hoje o exercício sobre conceito de Estado, entendeu? E as duas perguntinhas. Eu vou agora. Tá, eu vou tá fazer ótimo. Eu vou nos remeter agora ao conceito de Estado que nós passamos por ele agora. Só para a gente mostrar para a turma aqui. Já que você fez essa pergunta, eu vou responder com o nosso slide. Só um minutinho, por gentileza. Olha aí. Professor? Oi. Olha aí. Diz aí. Quem está falando? Quem me chamou? Quem me chamou? Gelson. Fala, Gelson. Então, é o meu primeiro dia de aula com o senhor. Então, não tenho ideia de atividades, nem de trabalho, nem que foi dado. Eu queria saber se não tem como me passar o número de telefone para depois eu perguntar pelo WhatsApp o que está faltando. Você está chegando hoje, né? Sim, primeiro dia da sua aula. Aí, então, não tem número de ninguém ainda, não estou em grupo nenhum, aí eu quero saber das coisas, eu queria saber se tem como passar o número de telefone para eu estar me informando. Repete, por gentileza, porque a sua internet ela está falhando. Repete, por favor, aí. Você quer saber as coordenadas... Eu não tenho informação de nada no momento. Hoje é o meu primeiro dia de aula, não tenho informação sobre nada. Eu estou vendo vocês falando sobre atividade e tal. Aí eu queria o número de telefone de alguém que eu possa me informar sobre isso. Pode ser do senhor, de algum aluno, só para me inteirar das atividades, dos trabalhos, das coisas. Passa o seu número aqui no grupo, que é no chat que a gente coloca você no grupo da turma. Então, eu coloquei o número lá, só que ninguém respondeu, aí eu não sei. Não, você vai ser adicionada agora aí, a Vitória. A gente tentou colocar ela, só que não apareceu o número dela no WhatsApp da administradora do grupo. Então faz... Ô, Gelson, por gentileza. Não tem como mandar o link para ela, não? Pode falar o número que eu anoto aqui e chamo. Então, bota aí o telefone do administrador do grupo para a Gelsa copiar aí, pessoal. Fala o seu para eu te adicionar agora. Já botou aí? Eu coloquei lá no chat. Fala o seu então agora. Tá. Ô, Gelsa, veja bem, a matéria está toda no grupo ali. Eu botei agora os slides. Você vai se basear, você vai pegar os slides que nós passamos agora, tá? Você vai pegar toda essa matéria, olhar, estudar, tá certo? E você vai fazer os exercícios que estão no nosso grupo, ok? Que estão no nosso grupo. Okay. Eu vou tentar fazê-lo agora, ok?